Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer imenso ter você aqui comigo novamente. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like, peço encarecidamente. E se você for novo por aqui, tá me conhecendo agora, sinta-se à vontade aí, se quiser, inscreva-se no canal, se não quiser também tá de boa, tá? Você é livre para fazer o que bem entende. Bom, eu tô para fazer esse vídeo aqui já há um tempinho, tá? O conteúdo que eu vou abordar aqui, eu já falei sobre um pouco sobre isso nos últimos vídeos que fiz, né, em alguns vídeos aí do canal. Porém, esse vídeo de hoje vai ser para esclarecer melhor essa questão, tá? Que eu vou falar diretamente sobre a diferença entre os dois. Qual a diferença entre ateísmo e agnosticismo? Muita gente confunde, né? Muita gente pensa que o agnosticismo é o caminho do meio entre teísmo e ateísmo, o que não é verdade. Muita gente pensa que o ateísmo é a negação total da existência de Deus, ou a fé na inexistência de Deus, ou fé que ele não exista, coisa desse tipo. Tá, e muitas das vezes o agnóstico e o ateu acabam sendo confundidos. Mas eu vou explicar a diferença básica entre os dois, certo? Pois bem, é importante a gente entender, primeiramente, a relevância dos termos, né? O significado verdadeiro de ambos os termos, certo? Bom, muitos costumam pensar que o ateísmo é a certeza que Deus não existe, enquanto que o agnosticismo é a dúvida se existe ou não, e que o teísmo é a certeza que Deus existe. Mas a gente vai ver que isso aí pode estar um pouquinho errado. Vamos aqui pegar o significado e origem etimológica dos termos. Bom, é bastante importante a gente entender o seguinte: teísmo é aquele que é o que professa a crença em Deus, enquanto o ateísmo é uma corrente filosófica em tese que duvida, né, ou possui uma ausência de crença em Deus. O teísta crê em Deus, o ateísta ele não crê em Deus. Ou seja, teísmo e ateísmo implica em acreditar, consiste em acreditar, ou seja, no que você acredita. Você acredita ou não se Deus existe. Agora, gnosticismo e agnosticismo implica em saber ou não saber, conhecer ou não conhecer. O termo gnosticismo significa conhecimento, aquele que sabe, né? Enquanto que agnosticismo, que é o prefixo a no início, dá a ideia do contrário. Ou seja, o agnóstico, ele afirma que ele não conhece. Tá entendendo? O agnóstico é aquele que não conhece, aquele que não tem um conhecimento, aquele que não sabe, que é diferente de ignorância. Não confunda também agnosticismo com ignorância. Ou seja, você não saber a resposta de algo não te faz agnóstico, te torna ignorante. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de todas as leis judiciais, porém eu sei que se eu fizer um pouco de esforço, eu posso conhecê-las por completo e me tornar um expert. Por quê? Porque é um conhecimento que é acessível a mim, está ao meu redor. Agora, no que tange a perguntas que remete ao desconhecido, como coisas divinas, coisas sobrenaturais, aí está além do nosso conhecimento. Ou seja, está além do nosso limite como ser humano. Então, como é algo que está além do meu conhecimento e da minha capacidade humana, e é uma espécie de conhecimento na qual é meio que inacessível, então eu não sei se Deus existe. Então isso me torna um agnóstico. Você está entendendo? Deu para entender mais ou menos a diferença entre crer e saber? Ou seja, crença é algo totalmente diferente de conhecimento, tá? Porém, é totalmente possível haver um ateu agnóstico e é totalmente possível haver um teísta agnóstico também, assim como é possível haver um ateu gnóstico e também é possível ter um teísta agnóstico. Não, desculpa, um teísta gnóstico, né? Ou seja, essas coisas elas não são meramente excludentes, tá? E eu vou explicar isso agora a partir da próxima parte do vídeo. Bom, só para revisar mais uma vez, né, para não restar dúvidas, então tá aqui a diferença: conhecimento versus incerteza. O gnosticismo, né, ou o gnóstico, enfatiza a importância do conhecimento espiritual, enquanto o agnosticismo destaca a incerteza e os limites do conhecimento humano. O gnosticismo busca a verdade, né, através do conhecimento espiritual, enquanto o agnóstico ele questiona a possibilidade de conhecer essa verdade aí espiritual em tese. Deu para entender? Bom, então vamos lá, na parte que eu queria explicar. Então, como eu falei,
agnosticismo e ateísmo, por mais que sejam diferentes, eles não se excluem, tá? E eu vou mostrar aqui através dessa imagem aqui ilustrativa. Por exemplo, o agnóstico ateísta, ou seja, o ateu agnóstico, é o que eu me encaixo mais ou menos. Ele diz o seguinte: eu não acredito que algum Deus exista, mas não estou reivindicando isso, posso estar errado. Ou seja, é assim que um ateu racional pensa. Ou seja, o ateu, que é considerado, de acordo com a filosofia, o ateu fraco, né? O ateísmo fraco, ele parte dessa premissa. Enquanto que o contrário disso, que é o ateísmo forte, que é aquele ateu mais convicto, mais radical, se encaixa aqui no gnóstico ateísta, ou seja, o ateu agnóstico. Ele diz o seguinte, ó: eu não acredito que algum Deus exista, e eu sei que eles não existem, isso é tolice. Ou seja, esse tipo de ateísmo eu posso caracterizar como um tipo de crença. Veja bem, não é uma religião, é um tipo de crença. Ou seja, é meio que uma crença na inexistência de deuses, ao invés de ser apenas uma simples ausência de crença. Ou seja, a diferença entre duvidar e você negar taxativamente e rejeitar. Você percebe? Bom, aqui também temos o agnóstico teísta, que é aquele que acredita em Deus, mas ele não sabe se Deus existe ou não. Por exemplo, o agnóstico teísta, no meu ponto de vista, é o tipo de crente verdadeiro mesmo, aquele que crê, mas não sabe se existe, né? Então ele diz: eu acredito que há um Deus, mas não estou seguro, pode ser só uma fábula. E tem o gnóstico teísta, né? Que é aquele que diz: eu acredito que há um Deus e eu sei que ele existe, isso é claro. Então deu para perceber como essas coisas não se excluem? Ou seja, é possível você ser um teísta, uma pessoa que crê em Deus, mas sendo agnóstico, e ao mesmo tempo é possível você ser um ateísta, um ateu, aquele que não acredita em Deus, não acredita em divindades, mas ainda assim você é agnóstico porque você não tem certeza. E tem também o gnóstico teísta, que é o que acredita em Deus e diz que tem certeza, e o ateu agnóstico que não acredita em Deus e diz que tem certeza também. Assim como há diferenças entre o teísta agnóstico e o teísta gnóstico. Por exemplo, o teísta agnóstico, que é aquele que acredita em Deus, mas não tem certeza absolutamente da existência dele, é o tipo de crente que eu acho mais racional e coerente, diferente do teísta agnóstico, porque o teísta agnóstico já é mais extremo, já prega com uma certeza absoluta que Deus existe mesmo e quer impor isso a todo mundo. Eu acho que nenhum extremo é bom, nem de um lado nem de outro. Assim como o gnóstico ateísta, ou seja, o ateu agnóstico, é aquele também que nega taxativamente a existência de deuses e fica, sei lá, fazendo um ataque pessoal à religião ou à fé alheia. Esse tipo de pensamento mais dogmático eu também não concordo. Ou seja, eu acho que o ateísta agnóstico e o teísta agnóstico são os mais pé no chão, né? Vamos dizer assim, são os mais sensatos. Porque eles possuem suas crenças, mas não podem afirmar nada sem poder afirmar, certo? Sem poder ter conhecimento suficiente para afirmar. Espero que isso tenha se enraizado na mente de vocês, tá? Se esse vídeo te gera e agrega algum valor, deixe seu like. Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Bom, acho que deu para entender mais ou menos as distinções das coisas. O agnosticismo não é uma fronteira entre teísmo e ateísmo, pelo contrário, o agnosticismo ele vê tudo isso aí de fora, julga que os extremos não são necessários para provar nada e põe a dúvida como fator central, no sentido de tipo, eu não sei se Deus existe, não podemos afirmar e não podemos ter conhecimento pleno se existe ou não, tá? E é isso, tá? Espero que todos tenham gostado, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.